estimular. Apoio Lar Cooperativa Agroindustrial, cultivando valores, alimentando histórias. Tem mais conteúdo por aqui? Tem, sim, senhor. É hora do estimular. Para estimular você a ficar em casa, mas em boa companhia e com muito conteúdo. Edeli Tapia está chegando nessa tarde maravilhosa aqui no Vitrine. Edeli, boa tarde para você. Olha, menino, não quer dizer nada não, mas esse hambúrguer aqui hoje tá uma delícia. Estou passando mal aqui essa semana, você tá vendo, né? Eu tô vendo, a cara dele tá ótima, viu? Tá ótima, a sua também. Boa tarde, obrigado. O pessoal de casa vai continuar em boa companhia, viu, Elis? O estimular tá chegando, né? Uma realização do Governo Municipal de Cascavel com apoio da Lar Cooperativa. Uma alegria estar de volta com você. Segunda a sexta, todas as tardes, nós estamos aqui nesse último bloco do Vitrine, né? Juntinho aqui na sua tarde Tarobá, para te deixar muito bem informado, para deixar você por dentro de tudo, né? Com boas informações oficiais, viu? Muita coisa boa chega na sua tarde nesse horário. Alegria ter você com a gente, viu? Aqui pelas redes sociais, compartilhando, sugerindo pra gente temas para trabalhar dentro do nosso programa. É sempre uma alegria estar com você. E olha, hoje nós vamos falar a respeito de acessibilidade. Será que a nossa cidade está pronta para atender as pessoas com deficiência, os idosos? Como é que está, hein? A gente vai saber disso já já, né? Com a urbanista, com um arquiteto, enfim, a gente vai trabalhar esse tema dentro do nosso estimular de hoje. Você pode dar sugestões aí, né? Olha, aqui na minha rua eu acho que uma calçada assim iria bem e tal. Você pode também participar com a gente no programa, tá? Falando, perguntando para os nossos especialistas. Aqui no estúdio comigo, uma psicóloga, e a gente tem um tema que é muito importante que seja cada vez mais debatido, cada vez mais conversado. Alcoolismo, drogadição. Quem é que não conhece alguém que já sofreu com este problema, né? A gente vai trabalhar toda essa questão aqui. A dependência, a codependência, as ferramentas que a gente tem para amenizar este problema tão grave em nossa sociedade. Aqui, já já, e você pode participar dessa discussão também. É uma delícia quando você participa da conversa, fazendo perguntas, contando a sua história também, contando as suas experiências, tá bem? Tem Nosso Lar, tem mais uma série de atrações dentro do nosso programa, tá bom? Tem a Rosângela Servilheri, vai estar ao vivo com a gente dentro do Estimular. Já, tudo isso e muito mais. Antes, a gente conhece um pouquinho desse nosso apoiador que está junto com a gente, possibilitando que tudo isso chegue à sua casa todas as tardes. Você sabia que os cortes de frango da Lar que você encontra nos supermercados são industrializados aqui mesmo, nas cidades de Matelândia e Cascavel? Somando essas duas unidades da Lar, são mais de 10 mil trabalhadores. E cada vez que você leva para casa um produto Lar, além de ter a garantia de um alimento de primeira qualidade e muito nutritivo, você ainda garante o emprego de milhares de pessoas daqui da nossa região. Se é Lar, você pode confiar. Claro que pode confiar, gente nossa, gente daqui de pertinho, né? E você já está concorrendo aí ao Kit Lar, aquele pacotão de produtos Lar que a gente sorteia toda sexta-feira. Você pode participar durante a semana inteirinha, viu? Você vai mandando para cá mensagens de texto no WhatsApp, 999906784, 999906784. Esse é o nosso telefone. Para você que está um pouquinho mais longe, 45 é o nosso DDD. O telefone é 999906784. Nesse telefone você manda nome seu, da família, você coloca o endereço, o telefone direitinho, tá bom? E hashtag estimular. Na sexta-feira, o sorteio daquele pacotão delicioso de produtos Lar para você. Combinado assim? Estou aguardando a sua participação aí durante todo o programa, tá? Deixa eu te apresentar. Comigo aqui no estúdio hoje, Fabiana Costa Oliveira. Ela é psicóloga e tem uma larga experiência, tem alguns anos aí de atendimento social aqui em Cascavel, né? Principalmente com esse tema, alcoolismo e drogadição. Tudo bem, doutora? Prazer tê-la conosco. Um prazer estar aqui. Na verdade, a gente está aqui, né, para estar passando informações, né, ao público. E eu estou nessa área de dependência química desde 2004, né, que eu trabalho com atendimento de dependentes químicos, né, pela Prefeitura Municipal de Cascavel. E acho que é muito importante a gente trazer esse tema, né, para ser discutido com a população. Até porque a gente percebe um crescente aumento, né, em pessoas usuárias de álcool e droga, né? E aí a gente traz aqui a discussão
para que a gente possa pensar em algumas estratégias que possam facilitar a vida dessas famílias, né, que têm esse problema em casa. Setor público com grande desafio, se adaptar nesses atendimentos em tempo de pandemia. Como é que vocês fizeram? Como é que está sendo esse processo? Isso mesmo. Na verdade, assim, é por conta, né, de uma determinação, de uma resolução mesmo, né, nós nos organizamos em sistema de call center. Então, nós não deixamos de assistir os nossos pacientes que já estavam sendo atendidos por CAPs, né, dentro da rede de saúde mental, e também abrimos a possibilidade da população em geral estar buscando essa ajuda, né? Sabendo que nesta época de pandemia as pessoas elas acabam desenvolvendo, né, muita angústia, um quadro de ansiedade, né? E muitas pessoas que já possuem esse quadro acabam agravando, né? Então a gente tem muita preocupação com os quadros de depressão, né? Com as possibilidades de uma ideação suicida. Então, abrir um serviço de call center para que a população tenha, né, a possibilidade de uma orientação especializada num momento tão difícil na vida delas, né, de isolamento, de afastamento social. Alcoolismo, drogadição não é um problema de Cascavel. Nós estamos aqui numa área de abrangência grande pela TV. Eu tenho certeza as pessoas aqui em diversos municípios enfrentam essa mesma situação. Problema mundial, né? Mas Cascavel especificamente, como é que enfrenta esse problema? Qual é a nossa estrutura hoje de enfrentamento a essa situação? Então, na verdade, a gente tem alguns serviços que já estão estruturados há muitos anos, né? Eu, por exemplo, trabalho no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que atendo adolescentes e atendo crianças também, né? A gente chega a receber, infelizmente, é uma notícia ruim, mas a gente chega a receber crianças com 10, 11 anos já em uso de drogas, né? E também nós temos o atendimento ao adulto, né, que pode ser iniciado, a porta de entrada sempre é via Unidade Básica de Saúde ou né, PSF ou SF, e aí as pessoas podem estar procurando um primeiro atendimento na Unidade Básica de Saúde, e também temos serviços especializados que seria o Sim Paraná, né, que fica lá no bairro Brasmadeira, que é específico para atender usuários, né, de álcool e droga. Ou seja, todo um aparato, profissionais prontos, esperando um aceno da população, porque há uma necessidade de que haja esse movimento, essa busca por ajuda, né? Na verdade, assim, é muito difícil a pessoa que faz uso de droga, né, que tem um uso abusivo e um uso nocivo, ou mesmo um quadro de dependência, que ela tenha essa iniciativa por si só, né, de buscar ajuda. Às vezes ela precisa desse apoio da família, né, desse estímulo da família para que ele comece a perceber os prejuízos. Por mais que a gente entenda, né, que algumas pessoas que estão envolvidas com drogas já tiveram perdas absurdas na vida delas, elas ainda têm uma dificuldade muito grande de acessar pela discriminação, pelo estigma, pelo rótulo, né, que a pessoa acaba tendo pela possibilidade de perder oportunidades na vida dela de trabalho, se alguém descobrir que ela está em uso de drogas. Então, a gente percebe que ainda há muito estigma, há muito tabu e uma dificuldade muito grande da população acessar os serviços. Sabiam que eu estaria com a senhora e já veio uma pergunta aqui, antes da abertura do programa já. É uma questão que é bastante preocupante. Mesmo o dependente não querendo um internamento, um tratamento, a família consegue submetê-lo a isso? O município está pronto para atender mesmo aquele que não deseja o tratamento? Então, nós temos situações, por exemplo, que a gente chama de internação involuntária, né? Então, existe sim uma parcela dos usuários que no momento do uso crônico de drogas, ele se recusa a internar, se recusa a fazer tratamento. E aí nós temos sim um fluxo, né? Na verdade, existe a possibilidade de você buscar junto à prefeitura, daí no caso, eu volto a frisar que existem portas de entrada, né, que é a unidade básica de saúde, né, o próprio médico da unidade pode estar avaliando a gravidade desse caso, o próprio Sim Paraná, e a partir do momento que vê que esse indivíduo está colocando a sua vida em risco, a vida de alguém próximo, é possível a gente acionar e acessar uma possibilidade de internação voluntária a esse usuário, sim. Tá? Mas é importante que a porta de entrada seja respeitada, né? E, claro, em casos de surtos, né? Por exemplo, existem pessoas que usam álcool e se tornam extremamente agressivas. O próprio uso da cocaína, ela pode gerar, né? Algum surto psicótico, alguma coisa, que aí a gente pode acionar, então, né? Os mecanismos que a gente tem aqui de urgência e emergência, né? Ou levar direto para o UPA, ou necessariamente acionar o SAMU, para que esse indivíduo seja atendido e encaminhado para a internação. A doutora falou a respeito de crianças até 10 anos, né? É uma informação que nos choca realmente, né? Saber que existe uma desestrutura familiar aí fora que possibilita esse tipo de situação.
Mas falando aqui especificamente para uma terceira idade, alguém que já está lá depois dos seus 60 anos, a psicologia, a ciência, os serviços públicos têm números com relação à dependência química. Como é que está esse público? Tem se cuidado? Os índices são altos de alcoolismo ou utilização de outras drogas? Então, na verdade, a gente discute muito o problema da dependência química nas faixas etárias mais jovens, né? E na vida adulta. Na terceira idade é um assunto pouco debatido, né? E a gente percebe que por conta de não haverem pesquisas nessa área, a gente não tem muita clareza de qual seria o número exato de pessoas acometidas do problema de álcool e drogas, né? O que a gente tem percebido é um aumento da população idosa, né? A gente percebe que daqui a alguns anos essa população vai dobrar, né? Existem aí estatísticas que já apontam, né, que de 2012 a 2017 já foram 4,8 milhões de pessoas a mais que já ultrapassaram a idade de 60 anos. Então, a gente está tendo uma população idosa que está aumentando e, com isso, também a gente está tendo uma população idosa que também, por conta de uma série de fatores de risco, né, da própria idade, da questão fisiológica, da própria questão da aposentadoria, que a gente sabe, né? Questões sociais aí que muitas vezes fazem com que esse indivíduo se torne mais vulnerável ao uso de álcool e drogas. E eles estão acessando mais os serviços de saúde. Mas não há com precisão, eu não poderia dizer para ti hoje, se a gente tem esse número estimado na população, né? Será que a pressão nesse tempo de isolamento social pode agravar esse problema? Quero continuar esse bate-papo já com a nossa psicóloga falando sobre alcoolismo, falando sobre drogadição. Você conversa sobre isso na sua casa? Olha, é importantíssimo que a gente discuta esse tipo de situação, né? Conte ali para os mais jovens os malefícios, observe aqueles que já têm uma certa idade, né? O que é normal, o que não é normal? A gente já continua o nosso bate-papo por aqui e eu repito, a sua participação nessa conversa, ela é fundamental. Mande aí a sua pergunta, conte aí a sua história, a sua experiência. É uma alegria ter você com a gente aqui dentro do Estimular, tá? O programa de hoje também tratando a respeito de acessibilidade, né? São pessoas de mais idade, que têm certas limitações, que têm certas necessidades, que... Olha, um setor da nossa sociedade está bem preocupado com isso. Engenharia, arquitetura, já pensando numa cidade ou pensando numa casa que trate, né, com carinho, com atenção, essas limitações de quem está numa terceira idade. Vamos acompanhar a reportagem? Ela tem apenas 31 anos. É formada em arquitetura e teve como trabalho de conclusão de curso a arquitetura voltada para as necessidades da terceira idade. Eu posso dizer com toda certeza que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas. E eu, quando vejo um vovô, é algo assim, eu sinto um amor muito grande por eles. Então, a arquitetura, ela contribui e muito para essas necessidades que eles sentem. Nesta convivência com os idosos na elaboração de projetos, Elisamara descobriu quais são suas principais necessidades dentro de casa. Detalhes que podem fazer muita diferença no dia a dia deles. Nós falamos muito da questão de acessibilidade. Então, hoje, porque quando nós construímos, por exemplo, nós não pensamos no futuro. E todos nós vamos envelhecer. Então, a acessibilidade, ela precisa ser muito planejada dentro de uma casa. A questão dos banheiros, por exemplo. Os banheiros, eles são os grandes vilões dos acidentes que acontecem. Então, o vovozinho, a vovó vão lá, vão tomar banho, o piso tá liso, eles escorregam e causam acidentes. Então, nós precisamos pensar nessa questão de instalar as barras necessárias, a questão do piso, o box do banheiro. Antigamente, a minha avó, por exemplo, ela utilizava aquelas cortinas de plástico. Então, elas contribuem para não ocorrerem acidentes. Aí vem as escadas, por exemplo. Não é que o vovô ele não pode morar em uma casa que tenha escadas, mas essas escadas, elas merecem ter corrimãos dos dois lados, né? Então, que ele já vai ajudar também para prevenir os acidentes. A arquiteta diz que estudos apontam que em 2028 Cascavel terá cerca de 100 mil idosos e que a cidade está se preparando para oferecer a esta população a acessibilidade necessária para terem qualidade de vida. Hoje, Cascavel, ela tem essa preocupação já
Então, já foram instaladas aqueles botõezinhos que você chega no semáforo, o vovô ele pode apertar. Então, esse botão, ele aumenta o tempo do sinal vermelho, que aí é o tempo do vovô atravessar a rua bem tranquilo, que não vai ter o problema. Então, a outra questão que nós também temos que pensar, claro que isso tudo tem um custo, mas as cidades elas vão se preparar para isso. A questão do transporte, como será o transporte, né? Então, os assentos, eles vão ter que ter um número maior para eles. Já tem as plataformas de elevação para os cadeirantes, então isso já ajuda. Hoje até a gente vê muitas coisas boas que a cidade está fazendo para o idoso. Então está trazendo ele para a sociedade, está integrando ele, não está deixando ele esquecido. Então a questão da prefeitura, ela está fazendo projetos de informática, e é uma coisa que o vovô gosta, né? Então ele gosta do celular. Minha mãe mesmo começou a mexer no WhatsApp agora e ela gosta. Às vezes a gente não tem muito paciência para parar. Mas aí a gente tem que pensar assim, você também vai ficar idoso, e será que o seu neto vai ter essa paciência? Então é bom você pensar nisso também. Interessante isso, né? Já olhar lá para frente. Eu estou aqui com a psicóloga, a doutora Fabiana, a gente até pode falar um pouquinho a respeito disso, né? É um momento de reflexão para tudo, né? O mundo inteiro se volta para dentro das suas casas, as pessoas começam a se olhar um pouquinho mais. Tem um lado positivo nessa história de pandemia, né, doutora? Eu acho que esse resgate da convivência, né? E acho que principalmente essa questão da gente estar começando a dar valor, né? Existem coisas que têm preço, existem coisas que têm valor. Eu acho que a gente estava vivendo uma vida muito, muito atribulada, né? Muito sem tempo, e agora a gente tem tempo, né? Tempo para as pessoas que a gente ama e tem que aprender a valorizar. Então hoje, por exemplo, se a gente está afastado das pessoas que a gente gostaria de estar perto, né? A gente começa a valorizar mais esse momento de vivência, né? E começa a perceber que tem coisas que são muito mais significativas, começa né? a descobrir quanto que vale um abraço, quanto que vale uma presença. Nossa, a saudade, chato, né? A saudade, ela começou a apertar no coração agora das pessoas que a gente ama e que estão afastadas da gente, né? Então é bastante importante que a gente entenda isso. Eu preciso entender que neste momento é um momento que eu posso levar uma reflexão muito importante, né? Começar a dar valor realmente para as coisas que têm valor. Essa pressão com relação à saúde, à economia, notícias que não são muito boas chegando, a ausência de um remédio, de uma vacina para um problema tão sério, pode agravar esse problema de alcoolismo, de drogadição? Sim. Então, assim, a gente tem visto na própria televisão, né, através das próprias mídias, de que há um aumento na questão da violência, há um aumento na questão do próprio abuso, e não é diferente em relação à questão do uso de álcool e drogas, né? Então, a gente entende que muitas vezes o fato do isolamento, essa incerteza, essa angústia que a gente está vivenciando agora, neste momento, pode fazer com que as pessoas entendam que muitas vezes usar o álcool, a droga, é uma forma de fuga, né? Então, eu acredito que sim, a gente acho que vai ter uma ideia melhor depois que tudo isso passar, mas eu acredito que sim, que a gente vai ter muito mais casos, né, relacionados à questão do abuso de álcool e drogas, e acho que é bastante importante a gente estar preparado para isso, né? Estou com algumas perguntas aqui, algumas histórias interessantes aqui que eu acho que vai fazer com que o nosso papo fique ainda melhor. Já eu volto com a doutora Fabiana, viu? Você continua participando com a gente, manda sua mensagem aí, porque a gente aqui na medida do possível vai colocando o seu recadinho no ar, tá? O seu abraço no ar e também as suas perguntas para os nossos especialistas. Agora é hora de ir lá para fora. A Rosângela Cervilleri está ao vivo com a gente hoje. A Rosângela que anda pelos bairros aqui de Cascavel, né? Descobrindo histórias interessantíssimas, trazendo gente muito interessante para a gente. Hoje traz especialistas aí para falar um pouquinho a respeito de acessibilidade e de preparação de uma cidade para essa terceira idade. Rosângela, boa tarde. Boa tarde, Adeli. Boa tarde, pessoal de casa. É exatamente isso, Adeli. A gente vai falar sobre acessibilidade, a importância, né, de pensarmos em ações e medidas, em obras que possam facilitar a vida dos nossos idosos e também das pessoas que têm mobilidade reduzida. Entre essas ações, essas obras, estão as calçadas. De quem é a responsabilidade de fazer acessibilidade em uma calçada em frente a um imóvel particular? Esse assunto, essa pergunta, quem responde é o Wellington Casal,
Casado, ele que é arquiteto aqui da Secretaria de Obras de Cascavel. Boa tarde, Wellington. Obrigada por participar e nos responda. Em frente à minha casa, quem que tem que fazer essa acessibilidade? Eu ou o governo municipal? Na frente das áreas privadas tem que ser o próprio morador, tem que fazer a contrapartida de arrumar a calçada e fazer a acessibilidade. Existe alguma lei, né, que obrigue a pessoa a fazer essa obra de acessibilidade de calçada em frente ao seu imóvel? Sim, tem a lei municipal nossa, né, e tem a lei federal, que é a NBR 9050, né, e o Código de Obras Municipal também, que orienta o pessoal na hora de fazer o alvará, habitos da sua casa, tudinho, ele vai ter que procurar um profissional e buscar orientações para poder executar a acessibilidade da calçada dele e deixar tudo perfeito para as pessoas comuns utilizar, né? No caso de uma pessoa já ter esse imóvel, né, já ter uma calçada que não está adequada, eu vou fazer uma reforma, eu mesmo vou fazer uma construção e eu tenho dúvidas, onde ligar, quem procurar para fazer essa calçada adequada à legislação? Sim, primeiro com um profissional, né? Ele tem que procurar um profissional, um engenheiro, um arquiteto e após buscar orientações da própria prefeitura, com o pessoal da aprovação do ABIS, do alvará. O pessoal pode orientar também no próprio passo municipal. Tá certo, obrigada. Olha, e também tem outra coisa, viu, Adeli? Tem os projetos. São os projetos que os engenheiros pensam, né? Que eles desenvolvem, que eles procuram, sempre assim, reunir a equipe, né? E conversar com as pessoas a respeito dessa questão aí da acessibilidade. Sobre isso a gente conversa com o engenheiro Marcos, que tá sempre ali, né? Fiscalizando para ver se tá tudo certo. Como é que é isso, Marcos? Bem, hoje os projetos são feitos pelo IPC e nós somos fiscais, nós somos a parte final dessa corrente toda. Então, nossa função é justamente adequarmos aos projetos que vêm e atendermos toda a acessibilidade, principalmente nas reformas, onde as calçadas já existiam, os imóveis já estão lá consolidados e isso acaba gerando um transtorno aos transeuntes. É claro que o código de postura é atendido, toda a questão do município, leis e normas têm que ser atendidos. Então nós temos o cuidado de estarmos sempre no final dessa cadeia e fazermos a melhor obra possível para atender todas as cidades. E hoje existe, não é, Marcos, essa preocupação em dar acessibilidade, oferecer acessibilidade, não apenas aos idosos, né, mas às pessoas que de alguma forma têm a mobilidade reduzida. Olha, principalmente a mobilidade reduzida. A nossa principal questão é quando tem trabalho na questão do cadeirante, o próprio cego. Nós temos que tomar um cuidado de uma rua ficar em perfeitas condições, porque às vezes acontece no projeto, fica lá uma faixa em diagonal. Como que o cego vai poder ver isso? Não tem como. E não tem como pôr um balizador para se nortear. Então tem que tomar cuidado. Tem que ficar sempre perpendicular, tem que atender todas as normas. E isso hoje está sendo esmerado. O município tem um programa muito bom de acessibilidade, ele transpõe isso no nosso portal Transparência, também está lá, a pessoa pode buscar isso, tomar conhecimento e facilitar a vida de todos ao transitar suas calçadas. Marcos, existe um estudo que aponta que em 2028 nós teremos cerca de 100 mil idosos aqui em Cascavel. Então, vocês já estão pensando lá na frente, né? Já estão pensando nessa população, já estão pensando em ações, em formas de oferecer qualidade de vida aos nossos idosos, né? Sim, na verdade, isso é um processo como um todo. Hoje, graças ao bom governo, nós temos a questão principal, que são nossas avenidas principais, com ciclovias, pistas de caminhada, hoje complexos esportivos que atendem principalmente o pessoal da terceira idade, os quais eles são atendidos com piscina, com locais apropriados para suas práticas de dança, aulas, de entretenimento, e isso é muito importante. A cidade nossa é uma cidade nova, mas felizmente está fazendo projetos e adequando isso para um futuro próximo, atender essa futura geração que está chegando à sua terceira idade. Tá certo, Marcos, obrigado pela entrevista, obrigado, Wellington, pela participação. E é isso, viu, Adeli? São os profissionais de engenharia e arquitetura todos pensando no bem-estar dos nossos. Obrigado, Rosângela, pelas informações. Obrigado aos profissionais aí, dedicando esse tempinho aqui para trazer para a gente essas informações, né? Você tem alguma ideia sobre a acessibilidade aqui em Cascavel? Você tem alguma sugestão? O que deveria mudar, hein? Olha aí, logo 100 mil idosos em Cascavel.
Manda a tua ideia pra gente, tá? Manda a tua sugestão pra gente, a tua reclamação pra gente. Importante demais saber a tua visão com relação ao município e a preparação dele, né? Para essa necessidade, essa realidade que tá aí, né? Estaremos todos juntos aí nesses 100 mil, viu? Eu tenho aqui perguntas de casa. Estou com a doutora Fernanda, psicóloga, falando a respeito de drogadição, de alcoolismo. Um tema bastante relevante, mexe com muita gente que está em casa. Não vou identificar a pessoa, tá? Olha só. Boa tarde, eu venho de uma família de alcoólicos, porque quando falávamos disso em casa, e principalmente de um psicólogo, todos tinham rejeição, doutora, achando que isso é coisa para louco. Mas muito pelo contrário, eu fiz um tratamento em um curto prazo, estou ótimo em um único lugar onde... A nossa casa é o único lugar onde podemos falar abertamente e com um psicólogo também. Realmente tem essa rejeição, né? Existe aí culturalmente, psiquiatra, psicólogo, é coisa para louco. Na verdade, acho que esse preconceito, acho que ele já diminuiu bastante, né? Acho que antigamente a gente tinha muito mais preconceito. Acredito que quando a gente fala dessas doenças, que são doenças, transtornos mentais, né? Esse sofrimento mental, como ele é muito subjetivo, não é? É diferente de você ver uma pessoa doente com uma ferida ou quebrou a perna. Por se tratar de uma coisa muito subjetiva, as pessoas ainda não entendem que isso é uma doença, né? Muitas vezes elas consideram que é uma frescura, muitas vezes elas consideram que é uma forma de chamar atenção, né? E quando a gente traz isso para o campo do álcool e da droga, aí existe toda a questão do estigma em relação à questão da própria droga, né? Então, assim, as pessoas associam muito o usuário de droga à criminalidade, né? Então, na medida em que as pessoas se assumem, né, usuárias, existe todo um preconceito, né? E a gente precisa acabar com isso. Então, quando a gente fala dos serviços de psicologia e fala dessa questão cultural aí, né, de que os psis, né, não só a psicologia como a psiquiatria lidava só com louco, então a gente tem isso muito forte, né? Então eu não sou louco, então eu não preciso de ajuda, mas na verdade a gente está aí, né, enquanto profissional de saúde, acho que do mesmo jeito, quando você tem uma dor no seu corpo, você procura um médico, do mesmo jeito quando você tem um problema emocional, você tem que procurar um profissional especializado da área, psi, para você poder tratar as suas emoções, né? É bastante importante, porque é um ambiente isento, é um ambiente onde uma pessoa que estudou o comportamento humano vai poder ajudar você em estratégias para lidar com o seu sofrimento. Uma outra questão cultural, quando a gente fala a respeito de alcoolismo e drogadição, a cervejinha é sempre um diminutivo, né? Uma cachaçinha, um copinho de vinho, e justamente relacionado a tradições nós somos aqui o resultado de vários povos, né? A união de várias tradições. Quando é que eu descubro que isso não está legal, que passou do limite ou que essa pessoa não está sabendo lidar bem com essa bebida? Eu estava vendo mesmo ontem num texto que falava, né? Os nossos marcos de vida, batizado, casamento, aniversário, né? Todos eles, né, estão presentes, né? Está presente o álcool, né? Então a gente tem isso muito forte na nossa cultura, né? O álcool como um instrumento de passagem, como um instrumento de celebração, como algo muito cultural de muitos e muitos anos. Então é muito difícil as pessoas entenderem até que ponto o uso de álcool ele pode ser prejudicial à saúde, né? Mas é bastante importante, a gente tem, né, manuais, né, de diagnósticos, a gente tem toda uma normativa dentro da saúde que a gente começa a observar que esse uso ele passa a ser nocivo quando a pessoa ela não consegue mais planejar o seu dia sem o uso de álcool. Então, tudo é motivo para beber, né? Se eu estou triste, eu bebo. Se eu estou alegre, eu bebo, né? Então, a gente começa a perceber que parece que nenhum evento, nenhum acontecimento na vida da pessoa ela pode acontecer sem a bebida. Existe um outro critério também, que é a tolerância, né? Então, a pessoa começa bebendo um copinho de cerveja, daqui uns dias ela está bebendo uma garrafa, duas, e daí quando está vendo ela está bebendo uma quantidade muito grande, né? Essa dificuldade da pessoa, às vezes ela nem bebe todo dia, mas só o fato do final de semana ela começar a beber e não ter, né, freio, né, não conseguir parar o seu consumo de álcool, né, durante o final de semana, tudo isso já é um problema, né? E a gente coloca também que o álcool não necessariamente eu tenho que desenvolver um quadro de dependência química para ter problemas com o álcool, né? Eu posso ter um risco só num uso, né, que a gente chama de uso binge. Se eu fizer um uso acentuado do álcool, que seriam mais de 5 doses para homem, né, num período de 2 horas, eu posso correr o risco do acidente, de me envolver com questões relacionadas ao homicídio, e tudo isso, de alguma forma, vai trazer algum transtorno para a minha vida. Então, o álcool, na verdade, hoje, ele é um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil, acho
que do mundo. A gente fala das drogas, a gente fala do crack, a gente fala da maconha, mas o álcool é ainda uma droga, ele é uma droga, acho que as pessoas têm que tomar consciência que se eu bebo álcool, isso foge ao meu controle, né? Se eu estou desenvolvendo aí uma doença, é uma doença e a gente tem que buscar ajuda. Inclusive os codependentes, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa que sofre desse problema. A gente sabe que é família, né? A família, diz que tem um estudo do Lenad que fala assim, que a cada um usuário, eu tenho 4 familiares que sofrem, né, com o problema do usuário dentro de casa. Então, a família, muitas vezes, ela não assume uma postura que ajuda esse dependente químico. Ela ajuda uma postura muito super protetora, ela vai adiando, né, entendendo que é uma fase, vai passar, e aí ela vai adiando, e ela vai, de alguma certa forma, amenizando as consequências daquele comportamento errado. Precisa entender que está todo doente com ela. Isso. E ela se torna dependente do dependente, né? E ela acaba adotando uma postura de salvadora, de que ela vai salvar esse indivíduo. Ótimo. E ela acaba sendo protetora demais, ao invés de ajudar, ela piora o quadro. Doutora, informações muito importantes. Obrigado. A gente vai continuar esse bate-papo aqui no outro programa. Combinado assim? Claro. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Até mais. Estimular.